Mas é verdade, é muito bom estar aqui de volta e compartilharmos hoje a palavra de Deus e esse culto, essa reunião que vocês chamam às terças-feiras, né? Eu percebo uma reunião diferente, assim, tem uma proposta diferente, né? E uma coisa que eu tenho aprendido: pequenos momentos, grandes oportunidades de Deus. A gente precisa entender isso, né? Sabe, pequenos momentos, às vezes uma palavra dita, é uma oração feita, e esse é o momento que o Espírito Santo ele quer capturar o nosso coração para transformar a nossa vida. Deus só precisa de uma oportunidade, só que Ele precisa de uma oportunidade nossa, no lugar certo e no tempo certo dEle, para Ele entregar na nossa mão aquilo que pode transformar a nossa história. Você precisa pensar assim, nós precisamos pensar assim. As coisas de Deus sempre aconteceram assim, sempre foram assim. Depois de 40 anos, Moisés servindo o seu sogro no deserto de Midian, depois de 40 anos, um dia, um arbusto começou a queimar e chamou a atenção dele. E ele teve ousadia de se aproximar. A vida dele e de todo um povo nunca mais foi a mesma depois desse momento. Nunca mais foi a mesma. Então são pequenos momentos que Deus fala conosco para transformar a nossa vida, para nos tirar de uma condição e nos transportar para uma outra condição. Fez assim com Abraão. Ele fala com Abraão, uma fala simples, uma fala pequena, André, resumida. Ele só diz o seguinte: saia da sua terra, saia do meio dos teus parentes e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Uma fala cheia de incertezas para o coração de Abraão. Mas deixa eu lhe dizer, ainda que as falas de Deus para nós não tenham muita clareza, para Deus tem toda a clareza para nos dar um destino extraordinário para a nossa vida. Pequenos momentos, grandes oportunidades. A igreja precisa, nós precisamos aprender a viver nesse ambiente de Deus, de grandes oportunidades. Só que às vezes nós não compreendemos como isso opera, a grandeza das coisas de Deus para a igreja, como ela opera. Se eu pudesse dizer algo assim, talvez o mais importante de tudo que eu vou dizer hoje, arriscar esse absoluto, seria o seguinte: nunca trate um momento seu na presença de Deus como um momento comum. Nunca trate. Nunca tenha um momento seu na presença de Jesus como um momento como qualquer outro, porque um momento na presença de Deus nunca é como qualquer outro. É sempre uma oportunidade para Ele fazer algo diferente na nossa vida, nos desatar para algo diferente, nos ensinar. A palavra de Deus tem esse poder de nos ensinar. Toda a experiência minha com as Escrituras precisa fazer algo comigo, tem que fazer algo comigo. Esse é o poder das Escrituras, de quando ela é liberada, ela provocar algumas coisas em nós, alguns sentimentos, para que esses sentimentos nos levem a tomar algumas atitudes, e essas atitudes então mudem os nossos comportamentos, e por mudar os nossos comportamentos, mudam os nossos resultados. Então um sentimento despertado, uma atitude tomada, um comportamento assumido, e uma vida nova na presença de Deus. Sempre foi assim, sempre foi dessa forma. Sempre foi dessa forma. No livro de Atos, no capítulo 2, e eu quero começar, hoje eu quero fazer algumas reflexões com vocês, eu não quero construir um esboço, não, eu quero compartilhar algumas reflexões dentro do livro de Atos. Eu já tenho 2 anos, apóstolo André e Rosângela, que eu tenho investido um tempo nesse livro aqui, porque eu preciso saber o que Jesus quer, e eu tenho me preocupado muito em fazer o que Ele quer, porque eu sei o que eu quero. Eu tenho descoberto que aquilo que eu quero, mais cedo ou mais tarde vai me dar problema. Mais cedo ou mais tarde vai me dar um resultado que eu falo: poxa vida, não era isso que eu queria. Então eu tenho procurado aprender o que Ele quer. Eu quero fazer o que Ele quer como igreja. E no livro de Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, esse livro, ele fala como a igreja se comportava, como era a vida dos nossos irmãos lá no começo, como era o coração deles. O coração da igreja primitiva, ou da igreja apostólica, eu prefiro mais esse termo, igreja apostólica, porque era uma igreja enviada. E não existe igreja que não seja enviada. Nós somos enviados, né? Com uma missão. Então eles tinham
alguns comportamentos que definiram o sucesso deles como igreja. Porque essa é a vontade de Deus para você. Que você seja bem sucedido em tudo na sua vida, em todas as áreas. Você seja bem sucedido em relação à sua família, em relação à sua vida conjugal, na sua vida profissional, na sua vida financeira, sua saúde física, sua saúde emocional, sua saúde espiritual. A vontade de Deus é que você seja bem sucedido, ou seja, que tudo vá bem com você. Essa é a ideia de Deus para o homem. Só que para que eu viva nesse ambiente de tudo ir bem comigo, eu preciso compreender que alguns valores, eles precisam ser manifestos na nossa vida, senão não vai dar certo. As coisas de Deus, elas são muito práticas. Não estou dizendo que é fácil. Aliás, é muito difícil, extremamente desafiadora. Mas são possíveis de serem vividas e realizadas. São desafiadoras, mas são possíveis. Mas elas são muito objetivas. Deus, ele se move por valores espirituais. Então, os valores espirituais, quando eles fazem parte da nossa vida, eles provocam resultados. E eu só vou viver um valor espiritual se eu praticar um princípio espiritual. Então, princípios espirituais, eles manifestam valores espirituais na nossa vida que o Senhor honra. Por quê? Porque está conectado com a natureza dele. Todas as vezes que ele encontrar um homem e uma mulher que vive princípios espirituais e por causa desses princípios ele manifesta valores, ele vai abençoar. Quer ver um exemplo? Um exemplo. Salmo 133. Salmo 133, ele começa dizendo o seguinte, que é bom e que é agradável aos olhos de Deus, o quê? Que os irmãos estejam o quê? Juntos. Isso é um valor, isso é um princípio. Unidade é um princípio. A unidade do corpo de Cristo, a sua unidade com as pessoas na igreja que você congrega, que você faz parte, é um princípio. Nós temos que estar juntos, por isso nós temos que congregar. Então, por exemplo, aqui transmite o seu culto pela internet também, não tem? Não substitui. O culto virtual não substitui o culto presencial. Por quê? Porque é um princípio congregar, estar junto, para desenvolver qual valor? Do relacionamento. Por isso que Hebreus 10, 25 diz que nós não devemos deixar de congregar. Então, congregar é um mandamento, cumprir um princípio. Então, Salmo 133, Deus diz, é bom os irmãos estarem juntos. Qual é o final desse salmo? Ali o Senhor ordena a sua bênção. Então, quando o céu me encontra, quando o céu te encontra, praticando princípios e manifestando valores, existe uma ordem de cima para baixo, do céu para nós, para que a vontade de Deus nos alcance e se cumpra nos abençoando. Temos que entender isso. A palavra de Deus, ela vem com esse propósito, para nos tirar de uma condição e nos colocar numa condição que Deus possa, quando eu digo poder, não é que ele está restrito, mas é para que haja legalidade para ele nos abençoar, para que ele possa nos abençoar. No livro de Atos, capítulo 2, começa de forma oficial a história da igreja. A história da igreja. E essa história da igreja, ela começa com alguns acontecimentos. Alguns acontecimentos. Então, só para nós construirmos assim um pano de fundo histórico do capítulo 2 do livro de Atos. Né? Jesus havia sido crucificado, morreu na Páscoa, ressuscitou na Páscoa, correto? Ele ressuscita na Páscoa e ele fica cerca de 40 dias vivo. 40 dias ressurreto, cerca de 500 testemunhas oculares da ressurreição dele. No 40º dia, Jesus chama os discípulos, ele está junto com os discípulos, isso está lá no capítulo 1 do livro de Atos, e ele dá uma palavra, ele diz algo ali, os últimos momentos dele, depois de 40 dias ressurreto, ele diz para os discípulos, olha, não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, não se ausentem dessa cidade, até que vocês sejam do alto, o quê? Revestidos de poder. Ele deu uma palavra para os seus discípulos. E aí, no 40º dia, ele foi elevado às alturas, ele voltou para a casa do Pai, ok? Quando acaba esse momento, o que acontece com os discípulos? Então eles voltam para Jerusalém, que eles estavam no Monte das Oliveiras quando isso aconteceu, né? Estavam no Monte das Oliveiras, então eles descem o Monte das Oliveiras e entram na cidade de Jerusalém. Interessante que a ordem de Jesus foi para eles não saírem de Jerusalém.
Eu comecei a ler esse texto e falei, mas que engraçado, né? Jesus falou para eles não saírem. Jesus não falou para eles irem para um lugar, mas eles foram atraídos para um lugar. Isso aqui me chama muito a atenção. Porque eles não foram atraídos para qualquer lugar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Momentos de Deus conosco não vão acontecer em um lugar qualquer. Mas vai acontecer em lugares que marcaram a nossa vida com Ele. Quando eles descem do Monte das Oliveiras, eles voltam para o cenáculo. Que alguns dias antes, aproximadamente 42 dias, eles haviam celebrado a ceia com o Senhor. Sabe aquele ambiente onde Jesus ceiou com os discípulos? Foi o mesmo lugar que depois de Jesus ter sido elevado aos céus, eles voltam, quando eles voltam para Jerusalém, é como se eles estivessem voltando dizendo assim, gente, mas para onde nós vamos? Nós vamos fazer o quê? Vamos para casa de quem? Pedro, vamos para sua casa? Aí Pedro pensou, receber essa turma toda lá em casa, meu Deus do céu, eu estou lascado, né? Haja café e bolo para esse povo, depois vão querer ficar lá, vai dormir, não vai dar. Para onde nós vamos? Eles voltaram para o cenáculo, onde eles haviam tido os últimos momentos com Jesus. E, sem a menor sombra de dúvida, os momentos mais importantes deles com Jesus no que diz respeito a alguns ensinamentos. Na ceia, para a gente resumir o tempo, se você pegar a sua Bíblia, o Evangelho de João, do capítulo 13 ao capítulo 17, tudo que está escrito ali aconteceu com Jesus sentado na mesa com seus discípulos. Ou seja, os ensinamentos mais importantes a respeito do Espírito Santo, Jesus deu para os discípulos sentado na mesa da ceia. Então foi um momento muito importante. Eles voltam então para lá. E eles entram nesse cenáculo e ficam um dia, ficam 2 dias, ficam 3 dias, ficam 4 dias. No 10º dia, acontece o Pentecostes, acontece o que está escrito no capítulo 2, a partir do versículo 1. 10 dias depois deles terem entrado nesse cenáculo, o Espírito Santo então vem e responde para eles aquilo que Jesus havia dito que iria acontecer. Ouça, se você quer viver momentos marcantes de Deus na sua vida, você precisa entender algo, você tem que permanecer onde Deus colocou você. Você tem que permanecer onde Ele começou a história dele com você. Se você não estiver no lugar que Ele começou a história dele com você, deixa eu lhe dizer, você vai perder a oportunidade da visitação dele para te colocar em outro nível. É o que nós aprendemos da história da igreja de Atos. Eles precisavam estar lá. Jesus disse, vocês não podem sair. Isso fala de honra. Sabe uma coisa que nós não aprendemos? Aliás, desaprendemos. Ou melhor, eu acho que a gente nem quer aprender. Nem quer aprender. É o valor da honra em relação a momentos que vivemos, experiências que vivemos, com pessoas, com lugares e com Deus. Pessoas, lugares e Deus. Lugares, a igreja, pessoas, o corpo que eu faço parte, estou conectado com eles. Eu não posso desprezar esse ambiente. Porque a ideia de Deus para o seu povo é junto. A história começou com os 12, com seus discípulos juntos. A história começou em Jerusalém com o povo junto. E essa história não poderia continuar sem eles estarem juntos. A minha história, a sua história com Deus, o sucesso dessa história depende de você continuar junto com pessoas que Jesus te conectou com elas. Porque Ele te fez uma família. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a igreja não é uma instituição. Igreja não é lugar que você participa, que você frequenta. Você frequenta shopping, aí a gente frequenta. E aí você vai no shopping, aí você cansa, aí você muda de shopping. Aí você vai, pô, não, estou cansado desse. Eu vou para aquele ali que é um shopping novo, vou lá visitar aquele shopping novo. Padaria você troca de padaria. Você come o pão aqui, compra o pão todo dia, aí você enjoou do pão. Não, esse pão aqui está muito igual. Está muito igual, está muito do mesmo jeito. Eu falo, vou comprar o pão na outra padaria porque eu quero outro pão. Assim é. Não, igreja não é assim. Igreja não é um lugar que você frequenta, é um lugar que você pertence, é um lugar que você está ligado. E o dia que você se desliga desse lugar, marcas muito ruins acontecem. Nós precisamos entender isso. Jesus sabia disso. Então tudo que ele iria fazer precisava respeitar princípios. Então eles permanecem em Jerusalém, no cenáculo. E agora sabe o que é interessante? Era um grupo pequeno de pessoas. A multidão estava do lado de fora. A festa do Pentecoste é uma das 2 festas mais importantes do povo de Israel. Israel tem algumas festas muito importantes, né? E uma delas é Pentecoste.
O livro de Atos usa uma figura de linguagem, né, para falar do tamanho da grandeza que era a festa do Pentecoste, quando diz que tinha gente do mundo inteiro em Jerusalém para celebrar o Pentecoste. Era uma festa de adoração ao Senhor. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, mas quem recebeu o fogo do Espírito Santo foi um pequeno grupo, porque decidiu ouvir e fazer o que Deus havia mandado. A multidão estava do lado de fora. Nós temos que tomar muito cuidado para nós não sermos a multidão que serve a Deus, mas está do lado de fora. Não vale a pena fazer parte da multidão e ficar do lado de fora. É melhor fazer parte do pequeno grupo. Só que isso exige muito. Exige muita renúncia, exige níveis de sacrifício, exige alguns níveis de entrega e submeter a nossa vida a uma palavra de Deus. A palavra submissão é uma palavra muito dura. Por quê? Porque a submissão, ela tira todo o nosso direito de questionar o que foi dito. Tira todo o direito. A partir do momento que eu não me submeto, porque a palavra de Deus, eu gostaria de dizer o seguinte, que a nossa relação com a palavra de Deus não pode ser uma relação de obediência. Não pode ser. Não pode ser. Por que não pode ser? Porque obediência, comparado com o nível de recompensa que essa palavra vai nos dar, a obediência é insuficiente. Por quê? Porque a obediência é racional. Eu posso questionar, sim ou não? Eu posso questionar. A palavra de Deus, ela é inquestionável. Ela é inquestionável. Os assuntos abordados por ela, nosso coração não alcança a grandeza desses assuntos. Os caminhos que essa palavra nos propõe são muito mais altos do que os nossos caminhos. Por isso que a nossa relação com essa palavra não pode ser uma relação de obediência. Tem que ser uma relação de submissão. E submissão gera o quê? Autoridade para a nossa vida. E autoridade para a nossa vida nos dá a garantia de que nós vamos o quê? Governar. Você não pode se esquecer disso. Então, por isso que a relação com a palavra de Deus tem que ser de submissão. Esses homens, esse grupo de homens e mulheres de aproximadamente 120 pessoas, eles receberam uma marca incrível na vida deles, que foi a presença do Espírito Santo, porque eles se submeteram a uma palavra de Jesus. Eles não obedeceram. Eles se submeteram. Eles foram para um lugar que sabia quando iria começar, mas não sabia quando ia terminar. Sabe quem permanece sem saber quando as coisas vão se cumprir? O coração submisso a uma vontade de Deus, porque ele está convicto de que a palavra de Deus dada, ela vai se cumprir, não importa o tempo do meu relógio. Então isso formou o caráter dessa igreja. Se você quer viver coisas grandes de Deus para a sua vida, o seu caráter, o meu caráter, precisa ser modelado por esse livro. Esse livro precisa construir características na minha vida que me levem a ser parecido com Jesus. Esse é o objetivo. Sermos parecidos com Jesus. Eu não estou dizendo que nós não seremos como Ele. Nós nunca seremos como Ele. Tem uns doidos dizendo que a gente é como Ele aí. Essa turma aí está maluca. Eles não leram a Bíblia direito. Eles não leram. Tem uns malucos aí falando isso aí. Não dá ouvido para eles não. Se eu fosse você, eu até dava assim, não segue eles também não, que não vai ajudar muita coisa seguindo eles não. Né? Nós não somos como Jesus, mas podemos nos parecer com Ele. Nós temos que seguir essa caminhada para sermos parecidos com Ele. Paulo fala sobre isso quando escreve a igreja de Éfeso, no capítulo 4. Né? Que eu tenho que crescer buscando a estatura do varão perfeito, mas nós não somos igual a Ele. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, nosso grande Rei. É Ele é único, Ele é único, Ele é único. Nunca seremos igual a Ele. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso irmão mais velho. Mas enfim. Então nós temos que desenvolver essas características para sermos a igreja que o céu espera que sejamos. Senão não vamos ser. Submetendo essa palavra. Interessante que o apóstolo Pedro, que foi um homem assim, muito inconsequente, né? A gente conhece, todo mundo conhece um pouquinho da história dele, né? Até aqueles que não leem muito a Bíblia, conhecem um pouquinho das coisas ruins dele, porque coisa ruim é assim, né? Todo mundo sabe, impressionante, né? Coisa ruim é assim, o que eu não tenho de bom, todo mundo sabe. Mas aquilo assim, umas coisinhas boas que também tem na minha vida, pouca gente sabe. Fica tranquilo que é assim mesmo.
É desse jeito que funciona. Então, o apóstolo Pedro, ele foi um homem muito inconsequente, muito impulsivo, um emocional dele muito rápido, né? Ele era assim, a boca dele era mais rápido que a mente dele, né? Uma coisa maluca, né? E ele sofria por causa disso, então ele acaba se expondo muito. Mas um dia ele teve uma experiência com o Espírito Santo. Experiências com o Espírito Santo mudam a nossa vida. Melhora a nossa vida. Melhora, sabe? Lapida a nossa vida. Experiências com o Espírito Santo. E o apóstolo Pedro, ele estava nessa experiência de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu e batizou aquelas pessoas que estavam no cenáculo. Quando acontece porque deve ter sido uma muvuca, né? Imagina, gente do mundo inteiro em Jerusalém. Você já foi lá, né? O cenáculo fica dentro da cidade antiga, onde passa muita gente. Então imagina, gente do mundo inteiro transitando ali, e 120 pessoas falando nos idiomas, cada um no idioma diferente e alto, né? Não era aquela coisa baixinha não, era alto, de tal maneira que quem estava lá fora estava escutando as maravilhas de Deus, cada um no seu idioma. Então imagina a bagunça que aquilo gerou. As pessoas que passavam, começou a atribuir a eles, chamá-los de bêbados. Essa turma é um monte de bêbado aí. E aquilo, Pedro estava lá dentro, aquilo perturbou ele. Deixa eu dizer uma coisa, quando o Espírito Santo, ele constrói, ou ele começa a construir valores do céu na nossa vida, sabe o que nós somos, o que nós somos despertados? Nós somos despertados para a justiça. Quando o Espírito Santo começa a tocar a nossa vida, André, a gente é despertado para a justiça. A injustiça começa a nos machucar. A injustiça começa a nos incomodar. O Senhor, Ele dá uma palavra para Isaías, no capítulo 49, versículo 4, quando Ele diz: ninguém pleiteia por justiça, nem há qualquer um que suplique pela verdade. Então há uma reclamação de Deus quando o povo dele não clama por justiça. O nosso Senhor, Ele quer justiça na terra. O nosso Deus, Ele não é a favor das injustiças. Por isso que Ele está mudando a história do nosso Brasil, porque tem uma igreja orando e Ele tem levantado justiça para a nossa nação. Isaías 59:4, ele diz: não há quem clame, não há quem pleiteie pela justiça, não há quem clame pela verdade. O apóstolo Pedro, então, quando ele, cheio do Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo, revestido de autoridade, quando ele ouve as pessoas do lado de fora zombando do que estava acontecendo, zombando dos seus irmãos, aquilo queimou dentro dele, aquilo ardeu dentro dele, e ele sai. E quando ele sai, ele diz: ei gente, calma aí, vocês estão falando o que vocês não sabem, porque é assim, quem não tem experiências com Deus não sabe o que fala a respeito daquilo que Deus faz. Então, fique tranquilo e tenha paciência com as pessoas que estão ao seu redor, que às vezes não vão entender o que Deus está fazendo na sua vida. Elas não vão, porque eles não têm como entender. É impossível eles compreenderem a sua fidelidade a Deus. É impossível elas entenderem, por exemplo, hoje é que dia? Terça-feira, você trabalhou, cansado, chovendo, você talvez nem foi para sua casa e você veio para a igreja. As pessoas comuns não entendem isso. Você tinha que voltar para casa para descansar. Você tinha que estar agora que frase bonita, no recôndito do seu lar. Coisa bonita, né? Coisa maluca, né? Não, melhor é um dia na presença do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. É assim que funciona. Mas só entende isso quem tem experiência com Deus. Pessoas que não têm experiência com Deus nunca vão entender o que é, por exemplo, ser um dizimista. Nunca vão entender. Jamais, isso é incompreensível, é inconcebível. Nunca vão entender o que é dar uma oferta. Nunca vão entender. Por quê? Porque as coisas espirituais, elas se discernem a nível do entendimento espiritual do que elas significam. Então esses homens, essa multidão que estava em Jerusalém para adorar a Deus, elas estavam ali para adorar a Deus, mas não entendia nada que Deus estava fazendo. Que não sejamos assim. Que sejamos uma geração de homens e mulheres que compreendem o que Deus está fazendo, porque se submete à vontade dEle. Então Pedro, ele sai do cenáculo e ele diz: ei, para, não tem ninguém bêbado não, eu vou contar para vocês o que está acontecendo. E aí Pedro, ele constrói o primeiro sermão da história da igreja apostólica. Alguns estudiosos, eles dizem o seguinte, que esse sermão de Pedro, né, não durou mais que 10 minutos.
Imagina, o primeiro sermão da história da igreja não durou mais que 10 minutos. E quando ele termina de falar, o que ele falou provocou algo nas pessoas. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a nossa vida precisa provocar as pessoas que não conhecem a Deus. A nossa fala, a nossa linguagem, o nosso comportamento precisa provocar as pessoas que estão ao nosso redor que não conhecem a Deus. Precisa provocar. Eu não preciso ter a intenção de provocá-los. Eu preciso saber que a minha identidade em Deus vai provocá-los. Vai mexer com... Quando eu digo provocar, vai mexer com eles. Pedro então, num sermão de aproximadamente 10 minutos, quando acaba de falar, o texto do versículo de número 37 de Atos capítulo 2, diz que então quando eles ouviram isso, o coração deles ficou compungido. A palavra grega que é usada aqui por verbo compungir, é uma palavra que significa o seguinte, algo que picou, que furou, que penetrou dentro deles, e foi algo tão perturbador que deixou a alma deles aflita. É isso que essa palavra quer dizer. Quando a vida de Deus em nós, aquilo que sair da nossa boca vai picar, vai perfurar e vai trazer uma aflição na vida das pessoas, de tal maneira que eles vão reconhecer que se pela nossa palavra foi provocada aflição, também pela nossa palavra vai vir sobre eles paz, calmaria e renovo da parte de Deus. Porque eles perguntaram com o coração aflito, eles perguntaram: Pedro, então o que nós temos que fazer? Percebe que o apelo foi ao contrário? Ao contrário, não foi o Pedro que fez o apelo, foram eles que fizeram o apelo. Interessante que quando nós estamos nesse rio do Espírito Santo, né? São as pessoas que fazem, olha, eu quero me entregar para Jesus. A gente não precisa ficar naquela expectativa, vou fazer um apelo, será que alguém vai aceitar? Não vai? Não sei. Não tem. Porque o rio está formado. Ele veio. Irmãos, tudo que nós precisamos é que Ele venha. É tudo que nós precisamos. É que Ele venha. Então eles perguntam: Pedro, o que nós temos que fazer? E aí no versículo 38, Pedro então diz para eles o que deve acontecer para que eles possam então viver uma vida como Deus quer que seja vivida, para tudo dar certo para eles. Então Pedro agora diz o que deve ser feito. Porque a pergunta foi essa: o que nós temos que fazer? Você trouxe um sermão, você trouxe uma palavra poderosa para nós, essa palavra mexeu conosco, essa palavra foi perturbadora, porque o Evangelho é perturbador. O Evangelho vem para perturbar a alma do homem distante de Deus. É para isso que ele vem. O Evangelho não vem trazer paz. Jesus diz: eu vim trazer espada. Então ele vem para provocar e nos atrair para Ele. Então Pedro diz: vocês querem saber o que deve ser feito então, para que vocês façam parte de uma geração de homens e mulheres abençoados, cuidados, guardados, e que serão chamados de filhos de Deus? Porque essa que é a proposta. A proposta aqui não era levá-los a ser um povo de Deus. Não era. A proposta aqui era levá-los a serem chamados de filhos de Deus. Evangelho de João capítulo 1 versículo 12 diz que todos aqueles que creem em Jesus recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa era a proposta. Então Pedro diz para eles o que deve ser feito. Em primeiro lugar, vocês querem ser feitos filhos de Deus, e por ser filho, herdeiro de tudo aquilo que é direito de um filho, em primeiro lugar, vocês precisam se arrepender. Esse é o primeiro passo. Só que, quando Pedro diz para aquelas pessoas que elas precisavam se arrepender, ouça, Pedro não estava falando de mudança de comportamento. Não era isso que ele estava dizendo aqui. Porque o verbo arrepender aqui, ele não fala de mudança de comportamento, não é esse o significado dele. Geralmente, nós pensamos que o arrependimento é mudar o comportamento. É deixar de fazer o errado e fazer o certo. Essa ideia não está errada quanto ao arrependimento. Mas aqui no texto, não é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo algo muito mais complexo, algo muito mais profundo do que simplesmente não fazer o errado. Ele está dizendo o seguinte:
Se vocês querem experimentar esse direito de serem filhos de Deus e receber tudo que Deus tem para vocês, vocês precisam mudar a consciência de vocês. É isso que ele está dizendo. A palavra arrependei-vos aqui, no original, no grego, significa mudar a consciência. É mudar o jeito de pensar. Tem que pensar diferente. Não é fazer diferente, é pensar diferente. Porque quem não pensa diferente, nunca vai fazer diferente. O que vai te dar poder para você governar, para você vencer aquilo que te limita e te afasta de Deus, não é a sua força para não fazer o errado, é a sua consciência transformada pelas verdades da palavra de Deus. Nós podemos entender isso. Existem pessoas que elas estão lutando contra algumas fraquezas que elas possuem. Elas estão lutando em relação a algumas áreas da vida dela que ela não consegue vencer. É o seu gigante. Usamos muito essa metáfora, né? Esse é o meu gigante. Então, para algumas pessoas, o gigante é a forma agressiva de tratar as pessoas. Para outras pessoas, o gigante dele é a forma dele lidar com o dinheiro. Ele tem muita dificuldade porque é muito apegado ao dinheiro. Então, ele tem dificuldade de ser um dizimista, de ser um ofertante. É o gigante dele. Para outras pessoas, o gigante dele é a questão da sensualidade. A sensualidade mexe com ele. Então, essas questões sexuais é uma área muito frágil para ele. Então, para outras pessoas, o gigante dele é a questão da humildade. Ele não consegue submeter as pessoas, não consegue se colocar debaixo da autoridade. São gigantes. Deixa eu lhe dizer uma coisa, os nossos gigantes, eles estão denunciando na nossa vida, que existem áreas da nossa vida, que a nossa consciência em relação a elas, ainda não foi tratada pelo poder da palavra de Deus. É isso que Pedro está ensinando aqui no versículo 38. Vocês querem receber tudo que nós recebemos ali dentro? Vocês querem viver essa vida de Deus abundante? Então, em primeiro lugar, muda a consciência de vocês. É o que Pedro diz para eles. Mude a forma de pensar. Porque se a forma de pensar de vocês continuar no mesmo padrão, vocês continuarão fazendo as mesmas coisas. E se vocês continuarem fazendo as mesmas coisas, vocês continuarão recebendo as mesmas respostas de Deus sobre vocês. E a resposta de Deus sobre vocês sempre será uma resposta de juízo. Tem que mudar o jeito de fazer. Mas não muda o jeito de fazer se não mudar o jeito de pensar. Paulo escreve à igreja de Roma no capítulo 12. E Paulo diz o seguinte: quer experimentar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus para a sua vida? Paulo diz para a igreja de Roma, quer experimentar? Ele diz, experimentará a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus para a sua vida, quando você renovar a sua mente pelo evangelho que um dia você já recebeu. Está escrito lá. Então, se eu quero tudo que Deus tem de bom para mim, a cura para o meu corpo, a cura para as minhas emoções, a restauração para a minha vida financeira, a exaltação para a minha vida profissional, a maturidade para a minha vida espiritual, se eu quero tudo isso que Deus tem de bom para mim, eu preciso renovar, transformar, mudar a minha mente, baseado em qual padrão? O padrão das Escrituras. É assim que funciona. Por que existem pessoas, estão na igreja há anos, cara, a vida não vai. Sabe, o negócio não destrava. Aí você olha, ele é uma pessoa até piedosa. É uma mulher até entregue. É um homem, sabe, que você percebe que ele se esforça, mas o resultado não acontece. Por quê? Porque essa palavra não mudou a consciência dele por completo. Por isso, continua operando o erro. Salmo 119, versículo de número 11. Guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Se essa palavra não governar a nossa vida, nós vamos errar com ele. Fique tranquilo, fique em paz. Fique estressado não, fique agoniado não, você vai errar. É só uma questão de tempo. Por quê? Porque a minha mente, ela tem que ser mudada para um outro nível de mentalidade. E qual é essa mentalidade? A mente de Cristo. Então, a mente de Jesus agora tem que ser plantada em nós, né? Tem que ser colocada. E agora é ela que me governa. Então, quando eu vou lidar, por exemplo, com dinheiro, qual é a mente que manifesta? A mente de Cristo. Quando eu vou tratar as pessoas, qual é a mente que manifesta? Por exemplo, quem me ofende, quem me persegue,
quem me trata mal, quem me faz mal, como é que eu vou reagir? De acordo com a mente de Cristo. No meu casamento, eu vou lidar com a minha esposa. Como é que eu vou tratar a minha esposa? Com a mente de Cristo. Então eu vou amá-la como Cristo ama a igreja, então eu vou dar todo o amor que ela precisa. Quantos estão entendendo? Primeira fala de Pedro para aqueles homens e mulheres: vocês querem experimentar tudo que Deus tem? Em primeiro lugar, arrependei-vos, ou seja, muda a consciência, muda o jeito de pensar. E só há uma forma de mudarmos a nossa maneira de pensar: quando nos rendermos completamente à palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos lá, vamos avançar? Mas Pedro, ele continua. Ele diz, em primeiro lugar, arrependei-vos. Mas em segundo lugar, ele diz, e sejam o quê? Batizado cada um de vocês no nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados. Esse texto aqui, ele é interessante, porque aqui ele aperta a gente mais ainda. O primeiro, quando ele fala, tem que mudar a consciência, tem que pensar diferente, já dá uma apertada no parafuso. Agora aqui, ele aperta o parafuso que quase sai água do parafuso. Por quê? Porque ele diz que eu preciso ser batizado. O que significa isso? Eu preciso ter testemunho. O que é o batismo, senão o testemunho público de uma decisão de mudança? É isso que é o batismo. Batismo é quando eu dou publicidade para a minha família, quando eu dou publicidade para os meus amigos, quando eu dou publicidade para a sociedade, de que a partir de hoje, a minha vida fez uma escolha. E qual é essa escolha? Cristo Jesus é o meu Senhor. Eu estou declarando externamente aquilo que internamente já aconteceu. Isso é o batismo. Ninguém fica limpo dos pecados quando desce as águas do batismo. Né? Eu sou de uma época que quando eu fui me batizar, isso foi no dia... Se fosse em outras épocas, né? Ia ser interessante. Foi no dia 12 de dezembro de 1993. Foi o dia do meu batismo. Se fosse em outras épocas, né? Isso ia ter muito significado, assim, um significado fora do normal, né? Fora do normal, né? Que já tem significado, claro que tem. Foi dia 12 de dezembro, 12 de 2 de 93. Eu lembro que eu estava na fila, eu fui o último a ser batizado da turma, né? E eu lembro que eu estava ali na fila ansioso, né? Porque é assim, né? Eu estava ansioso, né? E aí os irmãos, a gente tudo comentando, não, nós vamos batizar, né? E quando a gente descer, o pecado nosso vai ficar tudo no fundo da piscina, né? Aí eles ficaram brincando comigo, e quando você vai ficar lá e vai estar com o pecado de todo mundo no fundo da piscina com você, né? Que me incomodou na época, claro que me incomodou. Minha vida já não está fácil. Já não está fácil. Eu vou me batizar, ainda vou entrar agora, depois que todo mundo vai estar todo... Meu Deus do céu, eu estou perdido, vai que pula um negócio deles em mim ali na hora, né? Fiquei preocupado. Não, batismo não é isso. Batismo não é para purificar pecados. Batismo é testemunho público. O que Pedro está dizendo aqui para eles? É necessário que haja um testemunho público de que vocês são pessoas diferentes. É necessário que haja um testemunho público que vocês são homens e mulheres diferentes, maridos e esposas diferentes, pais e filhos diferentes, empresários, homens de negócios, profissionais liberais, colaboradores de empresa, diferentes. É necessário que agora o mundo saiba que há um novo homem e uma nova mulher nessa terra, em nome de Jesus. É isso que Pedro diz para eles agora. E aqui é mais difícil, a exigência maior. Sabe por quê? Porque eu vou ter que lutar agora para que uma consciência antiga não prevaleça sobre a consciência nova de um homem e de uma mulher que nasceram de novo. Eu tenho que manter o meu testemunho público. Não é o testemunho íntimo em relação a Deus. Não, não é isso. Agora aqui, a história aqui agora não é essa. Agora é o testemunho público. É o que as pessoas dizem a meu respeito. É o que as pessoas veem em mim, como marido, como pai, como filho, como pastor, como empresário, como amigo. É isso que Pedro está dizendo para eles. Vocês precisam ser batizados em um nome. E aqui aperta mais. Porque não é um testemunho simplesmente para eu ficar bem na foto com a Igreja Evangélica das Nações. Não é um testemunho para dizer, não, eu sou o pastor da igreja. Não é um testemunho para isso. Esse testemunho é em nome dele, esse testemunho. E aí o seguinte, eu me lembro de uma fala de Jesus, que Jesus diz assim, olha, se você pecar contra qualquer pessoa, vai que você acha ainda alguém para te defender. Mas se você peca contra o Senhor, quem pode te defender? Então o nível de exigência aqui é maior.
Pedro está dizendo para as pessoas: olha, vocês agora mudaram, receberam uma nova consciência, o nome está escrito no livro da vida, são chamados de filhos. Vocês têm o dever de darem publicidade de uma nova vida em Cristo, de fato, para todos, por causa do nome dele. Nós temos que honrar o nome do Senhor. Tem que comprar e tem que pagar. E se não tiver dinheiro para pagar, vai lá e dá satisfação. Papai dizia: uma satisfação é melhor que uma conta paga. Vai lá. Ah, mas vão me falar um monte. Paciência, mas pelo menos você está lá. Você está dizendo: tive problemas, mas estou aqui para te dar uma satisfação. Amanhã cai meu cheque, eu não vou ter dinheiro. Estou aqui para te pedir para você não depositar. Ah, mas vai te falar um monte. Se humilha. Você está errado. Ah, mas ele vai brigar comigo, eu não vou aguentar. Aguenta, porque você nasceu de novo. Você tem uma nova consciência. E essa nova consciência é governada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele frutifica na vida de homens e mulheres. Gálatas 5:22. Paz, amor, alegria, bondade, longanimidade, mansidão. São 9 características. Se humilha, errou, vai lá. Porque agora eu tenho um testemunho para dar. Agora eu não posso mais varrer as coisas para debaixo do tapete. Ah, teve um problema com a sua esposa, teve um problema com o seu marido, vocês discutiram. Não dá para dormir com essa pendência aberta, não. Tem que zerar a conta. Tem que zerar a conta. Não dá para deixar o tempo, porque o tempo não vai prescrever isso para você. Sabe por quê? Porque agora a sua consciência é uma consciência diferente. Você é chamado para manifestar um novo comportamento no nome dele. Então vai lá e resolve sua pendência com teu marido. Resolve a tua pendência com a tua esposa. Marido, você falou besteira para tua mulher? Se humilha, vai lá e pede perdão. No começo você vai ficar quase endemoniado, mas fica tranquilo, dá certo. Dá certo, fica tranquilo. Eu sei o que eu estou falando, dá certo, a gente consegue. Falou que não devia, desonrou sua esposa. Porque quando você agride verbalmente a sua esposa, você está ferindo o seu próprio corpo. Você está maculando o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16, nós somos templo do Espírito Santo. Aquele que destruiu o templo, Deus vai destruí-lo. Então quando eu toco na vida da minha esposa, quando eu ofendo a vida da minha esposa, eu estou ofendendo o meu próprio corpo. Tem que resolver, porque agora, não, você não é mais aquele tranqueira de antes. Não, agora você é um homem de Deus. Você tem que se humilhar. Errou, reconhece que errou. Foi bem, eu errei. Você tinha razão. Essa também é difícil falar para elas. Essa também é difícil. Essa também não é fácil. Você tinha razão e eu estava errado. Isso é difícil. Mas fica tranquilo, na hora a língua vai enrolar. Não é oração, não é que você vai estar sendo batizado no Espírito Santo, não. Está ficando o bicho ruim, como está querendo dizer. Você vai falar. Tem que dar o quê? Testemunho público. Os nossos filhos precisam ver isso. Os nossos filhos precisam ver um pai diferente e uma mãe diferente. Um pai governado pelo Espírito Santo e uma mãe governada pelo Espírito Santo. Eles precisam ver. Um pai e uma mãe com uma consciência diferente. Os meninos vão ficar até sofrendo. Meu Deus, meu pai. É isso mesmo, filho, sou eu. Continua orando aí, viu? Você quer que eu volte a ser antes? O coisa de antes? Não, então ore. Me fortaleça, me valide. Por quê? Porque agora eu sou exigido num novo comportamento. Quantos estão me entendendo? Esse aqui foi o padrão. As pessoas perguntaram para Pedro: o que a gente faz? Porque nós queremos isso aí. Nós viemos aqui para adorar a Deus, mas a gente ficou de fora. Nós queremos ficar de dentro. O que a gente faz para ficar do lado de dentro? Pedro diz: em primeiro lugar, muda a consciência. Se você não mudar o jeito de pensar, você não muda o jeito de fazer. Segundo lugar, construa testemunho. Você vai ter que se esforçar para mostrar para esse mundo que vocês são pessoas diferentes. É isso mesmo, tem que mostrar. Vai mentir? Vai contar uma mentira? Aí você ficou preocupado se tem alguém vendo? É isso aí, tem que ficar preocupado mesmo. E se não tiver ninguém vendo? Sempre vai ter alguém vendo. O céu sempre vai estar vendo. É assim. Eu tenho que me preocupar com o meu testemunho. Eu tenho que me preocupar com o meu comportamento. E Pedro diz que esse testemunho é no nome dele, é em nome de Jesus. E aí tem uma outra consequência desse segundo ponto. Qual é a consequência? Quando eu dou esse testemunho, aí tem perdão dos meus pecados. Gente, que coisa linda. Eu pensava que estava tudo certo. Quando eu fui para o encontro, chorei, feito um maluco lá, e agora está tudo certo. Não, você colocou o primeiro pé na água.
Agora você precisa entrar para águas profundas. Eu entrei na água pelo tornozelo, e a exigência era a água que não podia dar pé, para purificar tudo. E quando acontece? Quando eu dou testemunho. Quando eu dou testemunho, aí tem remissão de pecado. Por quê? Porque aí completou a legalidade espiritual e a legalidade perante as pessoas. Isso é tão importante. Você vê como é que é. Está aqui. E diz, olha, você vai dar um testemunho público, e aí sim você vai ter a remissão do pecado. Por que a remissão não veio antes? Ah, mudou a consciência. Não veio antes não. Ele está colocando um processo, né? E aí vai ter remissão. E aí vai se cumprir o que diz as Escrituras. Ele é fiel e justo para perdoar todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. Ele não só perdoa, ele arranca a injustiça de sobre a nossa vida. É disso que nós precisamos. Sabe o fardo pesado? É quando ele arranca a injustiça de sobre nós. Sabe a acusação que tinha contra nós? Paulo fala sobre isso aos Colossenses, né? Aquela cédula que era de dívida escrita contra você e contra mim. Sabe quando ele tira isso, encrava na cruz e envergonha principados e potestades e o inferno inteiro? Quando eu tenho um testemunho de uma vida transformada pelo poder dessa palavra, ele tira esse fardo pesado. Arrependei-vos, seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados. E aí ele encerra. E aí então vocês receberão o dom do Espírito Santo. Aí pronto. E aí vocês então vão recebê-lo. Aí ele vai vir. O dom, essa palavra no original é bem parecido com o presente. É um presente de Deus para nós. Espírito Santo é uma dádiva de Deus para nós. Ele diz, então o Pai vos dará o Espírito Santo. Ele vos dará a promessa que é para vocês, para os vossos filhos e para todos os que estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus os chamar. Essa fala, sabe o que ela significa? Quando você, que é pai e mãe, entende esse processo, você colocou o direito legal dessa promessa alcançar os teus filhos, os filhos dos teus filhos e os filhos dos filhos dos teus filhos. É isso que está escrito. Pedro diz, essa é a promessa para vocês. Mas não é só para vocês não, é para os teus filhos também. Que eles entrem no mesmo processo. Que eles entendam. É para todos os que estão longe. E é para todos aqueles que o Senhor chamar. Eu quero dizer nessa noite, você está aqui, nós estamos aqui, porque nós ouvimos Ele nos chamando, e nós demos uma resposta para Ele, e a resposta que demos para Ele foi, Senhor, eu estou aqui, perdoa-me, purifica-me, salva-me, liberta-me para o louvor da Tua glória. A partir desse episódio, você vai ver durante todo o livro de Atos, uma igreja crescente, saudável e sustentável em todos os seus momentos, em todos os seus aspectos. Você vai ver uma igreja triunfante em todos os aspectos. Pastor, mas eles foram presos, mas miraculosamente as portas das prisões se abriam, as cadeias se caíam do seu corpo e eles saíam em liberdade. Pastor, mas tinha muita perseguição, mas os enfermos eram curados simplesmente com o passar deles, com a palavra deles liberada. Pastor, mas foi uma época de muita restrição, mas por insistirem, o Evangelho alcançou povos, tribos e línguas e nações nesse período. Eles se tornaram uma igreja eficiente para o seu tempo, e por isso o Senhor os abençoava. Versículo de número 43 de Atos 2, para nós concluirmos. E sobreveio temor a toda a alma, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos os homens conforme cada homem necessitava. Perseverando todos os dias concordemente no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, tendo o favor de todo o povo, e o Senhor
acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Meu Deus, que coisa maravilhosa ter Jesus como principal evangelista da nossa igreja, não é verdade? Aquele que era o principal para trazer as pessoas para a nossa igreja. Lembra que nós falamos no início? Ele é um Deus de princípios. Quando vivemos princípios, manifestamos valores. Quando manifestamos valores, recebemos autoridade. Quando recebemos autoridade, as coisas extraordinárias começam a acontecer na nossa vida. Vamos ficar de pés? Vamos orar ao Senhor? Vamos falar com o Senhor? Nem Salomão, em toda a sua glória, bebeu numa caneca dessa, hein? Feche os teus olhos por um instante. Enquanto os irmãos da adoração estão chegando, feche os teus olhos por um instante. A minha oração hoje é em torno de um assunto só. Nós refletimos a respeito das Escrituras. Nós percorremos alguns versículos da palavra de Deus que nos contou a história da igreja e do Deus se movendo na história dessa igreja. Querido, Ele é o mesmo hoje. O Deus da igreja de Jerusalém, de quase 2000 anos atrás, é o mesmo Deus de hoje. A vontade dEle para honrar os seus filhos, abençoar os seus filhos e usar os seus filhos, é a mesma vontade. Por que talvez as coisas não acontecem de uma forma mais poderosa? Porque talvez Ele não esteja nos achando nos lugares que Ele quer que nós estejamos. Tudo que Jesus pediu foi para que eles não saíssem de Jerusalém. Tudo que Ele pediu foi: fiquem. Continue com os seus olhos fechados, só me ouça. Quando Jesus chega em Jerusalém, Jesus fala para os discípulos procurarem um lugar para celebrar a ceia. E os discípulos dizem para Ele: Senhor, nós achamos um lugar, um cenáculo. Lucas, quando usa a palavra cenáculo, ele usa uma palavra grega que diz assim: lugar mais alto, um nível acima. Quando eu quero ter experiência com Deus, eu preciso estar um nível acima. A ceia, ela aconteceu nesse lugar, um nível acima. Ou seja, as coisas naturais foram deixadas de lado e as coisas espirituais foram desejadas. Eles estavam no cenáculo, e a palavra usada ali era um lugar, um nível acima. E eles foram tremendamente abençoados. Quando eles voltam para Jerusalém do Monte das Oliveiras, eles voltam para o mesmo lugar. O mesmo lugar. Só que Lucas, quando vai falar desse lugar, ele usa uma outra palavra para definir o cenáculo. A palavra que Lucas usa, e Lucas era um estudioso, era médico, um homem muito inteligente, tinha muito recurso de conhecimento. Ele não usa a mesma palavra cenáculo que ele usou quando foi para a ceia, que era um lugar mais alto, um lugar acima do nível. Agora ele usa uma palavra grega que significa: não é somente o lugar acima do nível, mas é o lugar mais alto que existe. Eles foram para o lugar mais alto que existe. E lá diz que esse lugar mais alto era o lugar onde eles estavam orando. Atos 1, versículo 14. Todos estes continuavam unanimemente em oração e súplicas. Sabe quando Ele vai vir e vai nos encher para transformar a nossa vida? Quando nós estivermos num lugar mais alto. É muito bom você já ter subido de nível, claro que é. Mas deixa eu lhe dizer, tem um lugar que é o lugar mais alto. E esse lugar mais alto é a nossa vida de oração. A nossa vida de oração modela o nosso coração com o coração dele. Tudo que nós falamos aqui só foi possível porque eles escolheram durante 10 dias estarem no lugar mais alto e não saíram desse lugar até que acontecesse. Eu quero te dizer nessa noite, não pare de orar até que aconteça aquilo que você busca de Deus na sua vida. Não pare, não saia. Pastor, eu tenho que orar até quando? É a pergunta que as pessoas fazem. Até quando? Até que aconteça. E quando acontecer, você continua orando para que aconteça cada vez mais na sua vida. É por isso que nós estamos aqui. Vamos orar a Ele. Fale com Ele. Coloque o seu coração diante dEle e diga: Pai, nessa noite, no nome de Jesus,
Eu quero ser chamado pelo Senhor para esse lugar mais alto. Eu quero ser levado pelo Senhor para esse lugar mais alto, onde as coisas acontecem, onde os milagres acontecem, onde as impossibilidades perdem o seu valor. Senhor, eu quero ser levado para esse lugar, onde o Senhor tem liberdade para tocar no meu caráter como homem, no meu caráter como marido, no meu caráter como pai, no meu caráter como profissional, no meu caráter como pastor, e desfigurar esse caráter ruim, e colocar o caráter do Senhor em mim, colocar características do Senhor em mim. Pai, nessa noite, no nome de Jesus, é tudo que nós queremos, que a nossa vida de oração seja o nosso cenáculo todos os dias, que a nossa vida de oração seja o nosso lugar secreto, que o Senhor vai nos visitar com um som como que de um vento impetuoso todos os dias, que o Senhor vai pousar sobre a nossa vida como que com línguas de fogo todos os dias, quando o Senhor vai colocar na nossa boca uma língua diferente, uma linguagem diferente, uma fala diferente, uma comunicação diferente, porque o nosso coração já está diferente. A boca sempre vai falar do que o coração está cheio, e por estarmos nesse lugar mais alto, o nosso cenáculo, que é a nossa vida de oração, tudo na nossa vida vai começar a mudar, porque nós estamos pensando diferente, fazendo diferente, e por isso as pessoas estão percebendo que nós falamos diferente. Pai, a minha oração nessa noite é que o Senhor nos batize nesse nosso cenáculo de vida de oração todos os dias. Há um mundo lá fora que aguarda a nossa manifestação, a manifestação dos filhos de Deus. Pai, eu quero te dar graças pela vida dos teus filhos nesse lugar, pela vida dos apóstolos André e Rosângela, pela vida, Senhor, dos filhos ministeriais que o Senhor tem dado a eles, pela vida da igreja que o Senhor tem confiado a eles. Eles são os apóstolos nesse lugar que o Senhor deu a eles o legado de conduzir uma geração de homens e mulheres para a eternidade. Homens e mulheres que se parecem contigo, Jesus, porque estão no lugar mais alto. Vida de oração incessante contigo, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos use para a glória do teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém.